Você já sabe sair bem da abertura na italiana. Mas eu vou te contar um segredo que vale mais que 100 linhas decoradas. Ganhar a abertura não ganha a partida. O que ganha é o que você faz depois. O plano no meio-jogo. E é exatamente aqui que a maioria dos jogadores de clube trava, olhando para o tabuleiro sem a menor ideia do que fazer, mexendo peça à toa até cometer um erro. Nessa aula isso acaba. Você vai aprender as duas estruturas de peões que mais aparecem na italiana, o plano certo para cada uma dos dois lados do tabuleiro e como transformar uma posição boa em ponto no placar. Presta atenção porque isso muda o seu xadrez para sempre. Bora! Se você sente que empaca depois da abertura, esse é o vídeo que vira a chave. Deixa o like e se inscreve no Cheque Global. Bora pro tabuleiro! A estrutura mais comum da italiana nasce das trocas no centro, o peão-dama isolado. Olha o peão branco em D4. Ele não tem nenhum peão amigo nas colunas vizinhas para defendê-lo. Está sozinho. É o peão isolado e a partida inteira vai girar em torno dele. O branco roca, o preto roca, torre para E1 e bispo E6. Esse peão tem duas almas opostas e entender as duas é a chave de tudo. A alma forte, ele controla as casas C5 e E5, dá espaço para suas peças respirarem e a seta mostra o sonho dele avançar para D5 e explodir o centro na cara do adversário. A alma fraca, ele não anda para trás, então a casa bem na frente dele, D5, vira um buraco eterno onde o adversário planta uma peça para sempre. Peça forte ou peão fraco, depende de quem joga melhor. Se você tem o peão isolado, decora uma regra e só uma, ataque e evite trocar peças. O branco roca, o preto roca, torre para E1 na coluna semiaberta, bispo E6. E agora o plano em ação, cavalo E5, plantado no posto central de sonho que só o peão isolado te dá. O preto troca esse cavalo, a torre retoma e fica gigante no meio do tabuleiro. Enquanto tiver peças na mesa, o isolado é pura força. Te dá atividade, casas avançadas para os cavalos, colunas abertas para as torres e alvos no rei inimigo. O erro número 1 de quem tem isolado é ficar trocando peça achando que simplifica. Cada troca apaga a dinamite e te deixa só com o peão fraco. Então faça o contrário. Mantenha as peças, aponte tudo para o rei e prepare o soco D5 para abrir a posição na hora em que o adversário menos espera. E tem uma bateria clássica para isso. Leve o bispo para D3 ou C2, a dama logo atrás dele, e os dois miram juntos a coluna do rei preto. Some a torre na coluna é ou D, e você tem 4 peças caindo em cima do rei enquanto o adversário só reza. Isolado é dinamite. Use antes que apague. E se o peão isolado é do adversário? Você faz o exato oposto dele e é uma receita de 3 passos. O branco roca, cavalo B6 reposicionando, o bispo recua para B3, o preto roca, H3 dá um respiro e bispo E6, oferecendo troca. Passo 1, põe uma peça de bloqueio na casa D5, bem na frente do peão, para ele nunca conseguir avançar. Um cavalo ali é inamovível e vale ouro. Passo 2, troque as peças ativas do adversário, uma por uma, principalmente os cavalos e o bispo de casas claras que miram o seu rei. Sem o exército, o isolado perde toda a força de ataque e sobra sua fraqueza. Passo 3, corra para o final. No final de torres ou de peças menores, aquele peão isolado que não anda vira um alvo parado que você cerca com o rei e as torres e engole de graça. Bloqueia, troca e ganha no final. E um aviso importante, não tenha pressa de comer o peão no meio-jogo quando ainda tem muita peça na mesa. Se você correr para ganhar o D4 cedo demais, abre linhas e dá justamente o ataque que o adversário quer. Primeiro apague o fogo, trocando as peças ativas dele. Só depois, com o tabuleiro limpo, colha o peão. Paciência do lado defensor também é arma. É assim que os grandes neutralizam o isolado sem tomar susto. Deixa eu te mostrar porque o final é o terror do peão isolado. O branco roca, o preto roca, o bispo vai para B3, o preto crava com bispo G4, H3 pergunta, o bispo toma o cavalo em F3, trocando uma peça defensora, a dama retoma e olha, cavalo toma D4. O peão caiu. Repara no que aconteceu. O preto trocou peças até o defensor do D4 ficar sozinho e aí simplesmente comeu o peão de graça. Essa é a lição que vale para a vida toda. Peão isolado é forte no meio-jogo, cheio de peças, mas fraco no final, com o tabuleiro vazio. Por isso, a regra de ouro se inverte para os dois lados. Quem tem o isolado foge da troca como o diabo da cruz. Quem está contra troca tudo e mira o final. A mesma estrutura, 2 destinos opostos. E quem sabe disso já joga na frente.
A segunda estrutura é o oposto total, o centro travado do pianíssimo. Peões brancos em E4 e D3, pretos em E5 e D6, tudo trancado, nenhum peão se tocando. Aqui não existe soco imediato. O jogo é de manobra pura e a paciência é a arma. O bispo preto recua para o canto em A7, o cavalo branco vai para D2, o preto reagrupa o cavalo por E7, o cavalo branco viaja por F1, o preto leva o dele para G6 e o branco completa a viagem, cavalo G3. Olha a seta. Daqui o cavalo salta para F5, uma casa cravada bem em cima do rei preto, de onde não sai. Num centro travado, a partida é uma corrida silenciosa. Quem consegue colocar os cavalos nos melhores postos primeiro e as torres nas colunas que vão abrir, ganha a batalha antes mesmo do primeiro tiro. E tem uma decisão importante aqui, escolher o flanco. Como o centro está trancado, a ação vai para uma das alas. O branco geralmente ataca na ala do rei, empurrando F4 depois da manobra. O preto busca contra-jogo na ala da dama, com B5 e as torres na coluna C. Regra prática, ataque no lado para onde os seus peões apontam. Não tenha pressa. Melhore, melhore, melhores. E só depois ataque. Mas manobra sem ruptura não ganha nada. Em algum momento você precisa abrir o jogo ou fica manobrando para sempre. E cada lado tem a sua ruptura. Bispo A7, cavalo-dama para D2, o preto oferece a troca em E6, os bispos saem, o peão retoma. E aqui a ruptura branca, D4. Esse é o lance mágico do branco no pianíssimo, quebrar o centro com D4 na hora exata em que as peças dele estão melhor colocadas que as pretas. Abre colunas, solta os bispos e o ataque ganha gasolina. O preto tem a ruptura espelhada, o D5 no centro e às vezes o B5 lá na ala da dama para criar contra-jogo do outro lado. E a regra de ouro da ruptura é uma só rompa quando as suas peças estiverem prontas e as do adversário não. Ruptura na hora certa ganha a partida. Na hora errada, abre o jogo pro adversário e é suicídio. Ximeng é tudo. E o prêmio de todo esse trabalho de manobra é o ataque ao rei. Mas aqui uma verdade que quase ninguém te conta e que vai te salvar de muita frustração. Na italiana, o ataque é lento. Esquece o sacrifício mágico no lance 10. Bispo A7, cavalo D2. Repara, o rei preto se enfia no canto, o cavalo branco vai para F1, o preto recua o cavalo e cavalo G3. O plano de ataque é sempre o mesmo e é uma receita. Leva o cavalo para F5, traz a dama e a torre para perto do rei e vai sufocando devagar a casa que você conhece desde a primeira aula, o F7. Não é um golpe, é um cerco. Você acumula peças em cima do rei até a defesa não aguentar. E fica esperto num detalhe de ouro. Se o adversário enfraquecer a muralha dele empurrando H6 ou G6, aí sim o sacrifício de bispo ou de cavalo pode aparecer e demolir tudo. E tem um truque de peça que vale ouro no ataque lento, a levantada de torre. Você joga a torre para F3 ou E3 e dali ela desliza para H3 ou G3, entrando no ataque pela terceira fila por cima dos peões. Com dama, cavalo em F5 e essa torre levantada, o rei preto simplesmente não respira. Mas o pão de cada dia é o cerco paciente. Junta as peças, aperta e o rei cai sozinho. E para fechar, os 3 pecados do meio-jogo que fazem você perder posição ganha. Presta atenção nos cavalos aqui. Bispo A7, cavalo D2, o preto leva o cavalo para D7, o branco segue o plano com cavalo F1 e o preto joga cavalo B6. Pecado número 1, mexer peça sem plano. Se você não sabe para que casa a peça vai e por quê, você está só passando o tempo até errar. Pecado número 2, deixar uma peça passiva. Aquele cavalo ou bispo parado num canto sem função é como jogar com uma peça a menos. Todas as suas peças precisam de emprego. E o pecado número 3, o mais comum de todos, trocar a peça errada. Trocou o seu cavalo forte pelo bispo ruim do adversário. Trocou a peça que atacava. Antes de qualquer troca, pergunta, essa troca melhora a minha posição ou a dele? Corta esses 3 erros e você já joga melhor que metade do seu clube. E é isso, o meio-jogo da italiana é em planos concretos. Antes de fechar, guarda as 3 perguntas que respondem qualquer posição, não só na italiana. Primeira, qual é a estrutura de peões? Ela digita tudo. Se tem peão isolado, você já sabe na hora se ataca ou se bloqueia. Segunda, onde está a minha ruptura? O D4, o D5 ou B5. O lance de peão que abre o jogo a seu favor. E terceira, qual é a fraqueza do adversário e como todas as minhas peças podem mirar nela. Responde essas 3 em cada posição e você nunca mais fica travado sem plano.
Treina essas estruturas nas suas partidas e a italiana vira uma máquina de ganhar no meio-jogo, não só na abertura. Deixa o like, se inscreve e me pede a próxima aula nos comentários. Até já!